Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje com mais um programa Medicina Explicada, um programa da Med Brasil que é focado em vocês, médicos e médicas, um programa para vocês, médicos e médicas. E a gente sempre convida, como vocês bem sabem, grandes mestres, professoras, professores, que são respeitados com grande credibilidade no Brasil. Hoje nós estamos com o professor Mirto Nelson Prandini, o professor Prandini é uma das referências nacionais no Brasil e fora do Brasil, como neurologia clínica, neurologia, e ele é uma pessoa de grande credibilidade, muito reconhecido, em especial está em São Paulo, em especial em São Paulo, mas também em todo o Brasil, vinculado à Universidade Federal de São Paulo, porque nós sabemos que todos os nossos coordenadores de curso estão vinculados ou à Universidade Federal de São Paulo, ou eles tiveram vinculado à Universidade Federal de São Paulo, que é um grande polo de ensino no Brasil, como todos sabem, ou a Universidade Estadual de São Paulo, USP. E o professor Prandini é o nosso coordenador de neurologia clínica e extremamente hábil, capaz de transmitir ensino, porque esteve envolvido no ensino, na educação médica continuada por muito tempo. Professor Prandini, é um enorme prazer poder dialogar, trocar ideias com você. Muito obrigado, eu também agradeço todas as suas palavras elogiosas e eu me sinto muito lisonjeado também por poder fazer parte desse curso, né, que vai se iniciar em junho, o qual nós já estamos fazendo muitos preparativos. Por exemplo, o professor Paulo Bertolucci, já deu algumas informações sobre Alzheimer, já está convidado para participar. O professor Lederman, que é o chefe do setor de imagem lá da Unifesp também. Eu estou já trazendo os nomes que eu considero mais representativos para o nosso curso, que eu espero que seja um sucesso. Eu apenas gostaria de fazer um complemento. Eu estou fazendo, acho que até mandei para a sua secretária, não sobre a parte de neurologia, porque realmente eu sou professor titular de neurocirurgia na Unifesp, mas chefe do Sim. departamento que abrange também a neurologia, a neurofisiologia e a neuroclínica. Então, eu preferi falar sobre isso, porque no nosso curso também eu terei uma parte sobre neurofisiologia, que eu considero bastante importante, dar aquelas bases neurofisiológicas para o neurologista, o neurocirurgião, e inclusive também porque o nosso curso, eu acho que vai ser voltado para até outras especialidades, anestesia, UTI e outras coisas. E nós, talvez nessa nossa conversa de hoje, eu possa explicar um pouco mais a visão de ampliar um pouquinho esses conhecimentos da clínica e da fisiologia neurológica, que eu acho que são importantíssimos de uma maneira geral para o médico geral, não só para o especialista, aquele que for fazer alguma residência, mas ampliar um pouquinho a visão, que a gente, dentro desses poucos anos, que é quase mais de 40 na Unifesp, a gente nota a falta desse conhecimento. Embora a Unifesp dê uma formação muito boa, a gente nota que falta algum certo grau de acoplamento, algum grau de sincronismo entre algumas matérias e outras, e as pessoas, às vezes, saem sem nada com uma falha importante. Então, nós tentamos ver se nós conseguimos suprir essas falhas. E estamos à disposição para as nossas perguntas, para poder trazer alguma informação dentro daquilo que for possível, porque atualmente as condições são bastante difíceis para a gente poder responder com segurança tudo aquilo, né? Está havendo uma mudança muito grande. Então, por favor, vamos começar com as nossas Mu- questões importantes. Muito bom, professor. Professor Prandini, podia falar um pouquinho como foi a sua trajetória profissional nessas últimas décadas e sobre o seu olhar sobre a importância da educação médica continuada, a pós-graduação
para médicos e médicas? Bem, a minha trajetória foi interessante, porque na época eu me formei em 67, faz alguns anos já. E naquela época nós éramos convocados para fazer um ano de atividade militar. Então eu saí como primeiro tenente R2 médico. E nós entrávamos no final do ano mesmo, antecipadamente, na época de festa, Natal, e no final de 67. Em 68, fiquei o ano inteiro trabalhando justamente na Fortaleza de Itaipu, que era uma unidade extremamente importante, né? E nós ficamos também para convocação. Então, eu fui liberado somente em abril de 69. E aí, então, como eu já estava lá em Santos, e no hospital mais antigo do Brasil, a Santa Casa de Santos, que foi fundada por Brás Cubas em 1543, essa Santa Nossa, Casa tem um movimento muito grande. A partir daí, então, eu tinha interesse em fazer neurocirurgia no exterior. E, felizmente, eu consegui no departamento onde se iniciou a neurocirurgia no mundo, porque foi em Edimburgo, o professor Norman Dott. E lá, justamente, foi o centro, eu fui recebido lá, e com aquela vontade, com aquele desejo, eu fui por minha conta, não deu tempo de eu ganhar a bolsa. A bolsa eu ganhei no ano seguinte. Mas com aquele desejo, com uma série de coisas, após alguns meses, eu acabei sendo contratado como médico do National Health Service britânico. E aí, então, eu trabalhei como neurocirurgião lá e me deu uma experiência muito grande. Eu ficava no hospital universitário durante a semana e nas segundas-feiras eu trabalhava como médico plantonista, neurocirurgião da parte central, né, justamente lá no centro, onde recebia as urgências. Isso me deu, felizmente, uma experiência muito grande. Também o fato de eu ter ficado muito amigo do meu chefe, que era o vice-chefe, era um nome brutal, mundial, viajava 6 meses. O professor Edward Hitchcock, que inclusive desenvolveu um frame para cirurgia estereotáxica, considerado disparadamente o melhor que existe. Ele acabou indo, viajava praticamente 6 meses por ano, e ele viu que eu tinha uma certa facilidade e tal de fazer explanações. E eu acabei assumindo as aulas do professor Hitchcock na medicina, na terapia ocupacional e na enfermagem. Então, nessa época, eu já comecei a mostrar que eu gostava dessa parte de exploração, de aula, de curso e tudo. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei no final de 73, e aí eu fui trabalhar com o professor Demóstenes Orsini, o grande fisiologista do Brasil, onde eu fiquei um período de 3 anos e meio, quase, fazendo a parte de neurofisiologia, o que eu achei que foi muito bom. Nesse período também, eu consegui fazer um serviço de formação de residentes no Hospital Santa Cruz, aqui em São Paulo, um hospital do japonês, um hospital de altíssimo nível, e eu consegui formar 11 residentes, 11 especialistas. Mas em 1988 abriu-se uma vaga na Unifesp e eu prestei o concurso, felizmente fui aprovado em primeiro lugar lá, e aí eu tive que fechar o meu serviço de fora e fiquei a partir daí dedicado somente à Unifesp, onde eu terminei então toda a minha vida, né? E eu fiquei lá até o 2014, quando eu tive a chamada aposentadoria por idade compulsória. Eu me aposentei como professor associado livre docente da Unifesp. E isso aí me trouxe bastante prazer, porque é um serviço, a Unifesp é um serviço bastante sério e tudo, mas que simplesmente continua dentro da minha rotina, do meu modo de gostar muito de explanar, de aprender, de estudar, enfim, transmitir aquilo que a gente sabe, que é aquilo que acho que é muito importante para os demais. Por isso que eu tenho muito prazer em fazer parte desses cursos que você está promovendo, com toda a tranquilidade de ser um curso maravilhoso. Nós estamos vendo como vai ser. Espero que tenha respondido não tão rapidamente, mas sucintamente o que foi possível. perfeito, professor, perfeito. Sabe, a gente sabe a importância de trazer para dentro da educação médica continuada, através da MED Brasil, grandes mestres, grandes professoras e professores. E o professor Prandini está reunindo no seu grupo de professores, no corpo docente, o que é de melhor no Brasil, para vocês que estão interessados em realizar a pós-graduação médica em neurologia clínica e, principalmente, para vocês que estão atuando na área
mas que ainda estão há 10 anos atuando, talvez, mas não têm uma formação acadêmica. Iniciou na área, atuando na área no interior do Brasil, em vários lugares, mas não tem aquela formação, são mais generalistas. Depois de 10 anos, às vezes 5 anos, 4 anos, muitos médicos e médicas verificam que a neurologia exige, precisa de maiores conhecimentos acadêmicos, de educação médica continuada, para que seja ainda mais assertiva. Então, é para vocês que querem fazer uma pós-graduação, ampliar os seus conhecimentos na especialidade de neurologia, é que nós estamos trazendo grandes mestres, inclusive o professor Prandini, para a pós-graduação. Professor, quais são as doenças neurológicas mais prevalentes, por gentileza? Bem, as doenças neurológicas mais prevalentes, sem dúvida, é óbvio, são, teoricamente, a mais prevalente é o AVC, né? Então, o AVC hoje ainda ocupa a segunda mortalidade, a taxa de mortalidade no mundo inteiro. E, realmente, o AVC, seja o isquêmico ou hemorrágico, infelizmente, a proporção tem aumentado significativamente. E as sociedades mundiais, a americana, teoricamente, de clínica médica e cardiologia, a sociedade, a medicina justamente mundial, tal, tem ficado extremamente preocupado com essa subida das taxas do AVC. Isso se deve por uma série de fatores. Os fatores seriam, então, a má alimentação, o fumo, o estresse, a falta de controle de pressão arterial, enfim, algo assim que realmente acaba sendo possível de ser melhorado, mas é necessário que haja uma informação importante para todos, porque é muito comum o indivíduo ter um AVC, se tratar durante o período do ano e pouco e tudo, e a partir daí começar a abandonar o tratamento. Resultado, espera-se que aquilo retorne. Então, a persistência do tratamento no AVC realmente é muito importante. Agora, nós temos que colocar também hoje as doenças também, as chamadas doenças congênitas, as doenças autoimunes, que são o nosso novo desafio, porque a neurologia também está entrando nesses campos mais novos, e o que eu acho que no futuro vão dominar muito, quer dizer, na realidade nós estamos apenas com um pezinho dentro disso. Mas isso é muito importante, porque essas áreas estão atingindo não só a parte de neurologia, mas a parte de psiquiatria. Hoje a gente sabe que as doenças psiquiátricas têm um caráter inflamatório, as outras doenças têm um caráter hereditário, enfim. Então, a neurologia também tem que estar imbuída nesse sentido, incluída nessa parte desses estudos. Então, no meu modo de ver, os novos neurologistas, eles terão que ter um pequeno ou grande conhecimento dessa parte médica, dessas doenças essas doenças imunes, autoimunes e tudo mais tal. Lógico que não serão imunologistas, não serão geneticistas, mas terão que ter uma pequena abordagem para poder trabalhar e mexer mais ou menos naquilo que seria aquilo muito importante. Não adianta tratar a doença em si sem saber a causa da doença. Eu vou dar um exemplo seguinte. Quando a gente assumiu a chefia da neurocirurgia há muitos anos atrás, evidentemente, a gente tinha aqui um contato, fomos percorrer alguns serviços do mundo para poder colocar o serviço da Unifesp no nível internacional, que felizmente ocupa. Então, nós fomos ver que os grandes serviços de neurocirurgia do mundo tinham também um laboratório de pesquisa. Então, o que aconteceu? Nós criamos dentro da Unifesp, e eu praticamente mantive durante 18 anos, um laboratório de pesquisa, onde nós trabalhamos com proteção cerebral e hipotermia, trabalhamos com ratos, com coelhos, fomos lá no Instituto Dante Pazzanese trabalhar com porcos. Por quê? Porque o neurocirurgião não tem que ser um técnico apenas, chegar lá e operar. Ele tem que saber a base, tem que saber o que ele está fazendo, com o que ele está mexendo. Mas não é só o neurocirurgião, o neurologista clínico também tem que saber. Então, eu acho que nós, nesses cursos de pós-graduação, nós devemos enfatizar muito esses conhecimentos básicos,
Não é simplesmente tratar o Parkinson, porque o medicamento do momento é aquele. E o que é o Parkinson? Por que vem? Que doença que ele traz? Enfim, essas coisas. Então, realmente, eu acho que esses cursos de pós-graduação são extremamente importantes para melhorar justamente o nível médico do Brasil. Porque é aquilo que eu falei, nós tínhamos 90 faculdades no ano 2000. Hoje nós temos 390 faculdades. Não é possível formar médico sem esses. Como é que nós vamos arrumar professor em 390 faculdades de medicina? Fora Pedro Juan Cavalheiro, por exemplo, que é no Paraguai, então 6 faculdades. Quer dizer, nós estamos trazendo médicos que estão sem preparo. E isso vai ser muito ruim para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, certo? O Brasil não pode se deixar. O Brasil sempre tem, como a gente viaja muito para saber, o Brasil é respeitadíssimo no resto do mundo. Cirurgia plástica, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, cardiologia, enfim. De uma hora para outra, eu tenho medo de perder esse respeito, porque vai ter tanta faculdade, tanta gente com uma formação deficiente, que nós vamos ficar fora do contexto mundial. Né? Exatamente Perfeito. isso. E, professor, é importante também sempre lembrar as enxaquecas, epilepsia, doença de Parkinson, como o professor mesmo disse, demência. A prioridade é realmente identificar rapidamente os sinais de gravidade e iniciar o tratamento precoce para evitar as sequelas. E uma outra coisa, professor, quando você fala assim sobre essa questão do ensino, a MED Brasil ela está trazendo os professores da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, ou USP, que estão, e a MED Brasil está em São Paulo, e professores da Harvard, porque nós acreditamos que os grandes chefes de serviço na Harvard, os grandes mestres precisam ser prestigiados, o ensino que eles podem transmitir para médicos e médicas, é o que o médico e médica que tem vontade de aprender, que é aquela vontade legítima, que quer aprender com profundidade, é isso que eles querem, então nós vamos trazer os melhores para Exatamente. poder estar no corpo docente, como o professor mesmo disse, de clínica, de neurologia. Professor, qual é a abordagem ideal para um paciente com AVC? Bom, o diagnóstico do AVC, evidentemente, ainda se mantém mais ou menos estável. Então, o paciente tem o histórico do AVC. Nós temos que saber primeiro se é um AVC isquêmico, hemorrágico, se essa hemorragia ainda é parenquimatosa, extraparenquimatosa seria subaracnoide. Então, isso é muito importante, que cada caso tem um tratamento absolutamente diferente. Então, embora... E outra coisa, muitas vezes é importante, eu tenho, inclusive, uma das aulas está preparada para o nosso curso de segundo semestre, para falar que, às vezes, um tumor que está crescendo, que está dando uma hipertensão intracraniana, dificultando a chegada do sangue arterial, e nesse caso, então, o coração vai elevar a pressão arterial, porque precisa vencer aquela pressão intracraniana, aquela caixa óssea, mas como fica um período sem a circulação suficiente, o paciente com tumor cerebral pode mimetizar um AVC. Então, o diagnóstico tem que ser muito bem feito. Realmente, então, nós temos que fazer do início, seria o Doppler, tá certo? E aí, imediatamente, o ideal seria fazer uma ressonância com a sequência FLAIR. Por quê? Bom, você eventualmente uma tomografia para afastar se é hemorrágico, isquêmico e tudo mais tal. Mas o diagnóstico mais precoce do AVC é a ressonância magnética com a sequência FLAIR. Ela é bem anterior à tomografia. A tomografia vai afastar se é o intraparenquimatoso, se é, enfim, alguma coisa tal. Mas é importante justamente isso. E a pessoa mal preparada, acaba não sabendo isso e achando que tudo é muito praticamente igual ao AVC. E é aquilo que eu digo, um tumor pode se manifestar como AVC, e estou dizendo devido a essa fisiologia. Quer dizer, a pressão intracraniana começa a aumentar rapidamente, não chega a sangue arterial, o paciente tinha uma pequena deficiênciazinha circulatória e se manifesta AVC. Lógico, é uma oligemia, alguma isquemia, mas não é porque teve um AVC. O AVC é uma sequência da hipertensão intracraniana, então o paciente com um imenso tumor cerebral tratado como se fosse simplesmente um AVC. Então a pessoa precisa conhecer isso. Então a abordagem justamente é essa,
fazer essa sequência de exames e pensar que não é simplesmente um AVC devido a uma falência circulatória, cardíaca, mas pode ser uma série de outras causas. É por isso que nós temos que ampliar a visão do nosso médico, ampliar a visão daquele que está atendendo no pronto-socorro, ou que está atendendo na sua clínica, para mostrar que é possível outras coisas e o paciente tem que ser bem visto, bem avaliado, bem examinado. Perfeito. E a gente, no curso de pós-graduação na Med Brasil, com a coordenação do grande professor Prandini, nós pretendemos realmente fazer isso que ele disse, ampliar o seu conhecimento. É um dever, uma obrigação da Med Brasil e os professores, o corpo docente do curso de pós-graduação reconhece isso também como um dever, uma obrigação, fazer o melhor para que alunos e alunas possam realmente concluir o curso ampliando de forma significativa os seus conhecimentos. Professor, perdão? Já temos programado, preciso mandar a programação, evidentemente é uma programação ainda não definitiva, mas nós temos 3 aulas sobre AVC. AVC isquêmico, 2 aulas, e AVC hemorrágico, 1 aula. Justamente, no meu modo de ver, são muito importantes o conhecimento, o tratamento precoce do AVC, o conhecimento, o AVC hemorrágico, o aneurisma, que é uma área justamente que me importa muito, né? Também, se eu puder, depois tiver um tempinho, falar sobre os aneurismas, então é uma coisa muito importante. Então, nós temos já programado essas aulas, e eu acho que isso aí não é repetir para o neurologista aquilo que ele já conhece, não, ele não vai perder tempo. Nós vamos procurar trazer elementos importantes que vão complementar o conhecimento desse neurologista, ou desse clínico, ou desse dermatologista, enfim, para trazer coisas que são importantes para o indivíduo que está tratando do paciente poder saber o que acontece naquele caso. Perfeito. Professor, como manejar casos de epilepsia refratária? Essa pergunta é muito boa. A epilepsia refratária é muito interessante. É uma área que nós introduzimos há mais ou menos 20 anos. Acabamos conhecendo um pouco mais sobre os serviços mundiais que tratam justamente de epilepsia refratária. É interessante porque em 1930, o Hans Berger ele inventou o eletroencefalograma. Então, esse aparelho foi muito importante. E quando foi em 1936, um indivíduo chamado Jasper, um técnico, ele justamente com Penfield, no Instituto Neurológico de Montreal, eles introduziram a chamada eletrocorticografia. Essa eletrocorticografia começou a fazer justamente no início mostrar quais eram as áreas acometidas pelos defeitos da epilepsia. Então, eram aberturas bem grandes, que ainda se fazem até hoje, são feitas até hoje, e que mostram, então, as células, aquelas células doentes, né, elas não têm, ou elas têm justamente uma participação diferente na eletrocorticografia, elas dão aquelas espículas, então essas células são as doentes, e as normais são deixadas. Então, é importante que se removam, no caso da epilepsia, removam-se apenas as células doentes. E isso foi feito a partir de 1938, no Instituto Neurológico de Montreal, que liderou esse tipo de cirurgia e ainda lidera até os dias atuais. Então, é o centro maior, justamente, de cirurgia de epilepsia, onde todas as pessoas que têm interesse em fazer esse tipo de tratamento têm que estagiar, têm que ir lá aprender. Muito bom. Atualmente, nos últimos, teoricamente, 20 anos, quando, evidente, vai chamadas de epilepsias refratárias, aquelas que foram tratadas, e que realmente acabam ainda tendo crises, 1, 2, 3 por mês, então necessitam, então, de uma intervenção. Esses departamentos todos do mundo que trabalham com isso, pelo menos os bons, não tem apenas um neurologista ou um neurocirurgião. Tem um psiquiatra, um psicólogo, um neurofisiologista, um neuroclínico e um neurocirurgião. Por quê? Porque os casos são intensivamente avaliados. E depois dessa avaliação, e aí nota-se que atualmente o quadro chamado mesial, esclerose mesial temporal,
que já é possível ser identificada através do exame de ressonância magnética, é aquela que predomina naqueles casos em que o corte e tudo mais foi afastado. É necessário fazer um exame bastante preciso, o eletroencefalograma, ou aqueles mais ampliados, tal, para afastar a partícula. Quando se encontra a chamada esclerose mesial temporal, aí a cirurgia é uma cirurgia relativamente fácil. A chamada cirurgia a hipocampo amigdalectomia. É uma entrada, em geral, pelo lado direito, é interessante. As epilepsias antigamente eram mais do lado esquerdo, mas evidentemente Esquerda. é importante saber o lado dominante. Isso aí é feito com brincadeira, sem problema nenhum. Mas então é retirada uma parte final do fórnix e do corpo mamilar naquela região. Ninguém é obrigado a saber anatomia, mas o fórnix começa naquela parte de cima do tálamo, dá aquela volta posterior, passa próximo justamente do hospital, do coro hospital, e desce e entra pelo lado, pelo temporal, e vai terminar justamente naquela região do corpo mamilar. A cirurgia é feita apenas afastando, pega-se um pequeno sulco daquela região, entra-se naquela região e é feita a remoção do corpo mamilar e de uma partezinha do fórnix. O sucesso dessa cirurgia tem sido em níveis aproximadamente de 78% a 81%, depende muito disso. E, com isso, então, os resultados são bastante animadores. O paciente não vai parar de tomar o anticonvulsivante, mas ele vai poder tomar anticonvulsivante, mas sem ter as suas crises. Então, realmente, é uma abordagem mais recente, melhor. Agora, há uma pequena alteração na memória, porque essa região, principalmente os corpos mamilares, a ponta do temporal, tá certo? Eles são justamente uma parte relacionada com a memória. Então, é importante que se façam testes de memória, que o paciente seja informado de que pode haver uma pequena alteração, certo? Eu falei que é a corpo amigdaloide, desculpa, hein? É a hipocampo amigdalectomia. Falei corpo amigdaloide, desculpa, falei totalmente errado. É o corpo amigdalar, aquela ponta justamente do fórnix, daquela região do temporal. Então, a amigdalectomia, a remoção daquela parte da amígdala, ela pode levar a uma perda da memória. E o paciente, então, tem que estar de acordo com isso. Algumas vezes a perda de memória é muito pequena, mas o fato de o paciente poder ficar livre das suas crises, mesmo tomando um anticonvulsivante, numa dose muito menor, porque o anticonvulsivante, todos sabem, ele tem o efeito de melhorar a crise, mas ele tem vários outros efeitos colaterais. Claro. Certo? Quer dizer, problemas sexuais para homem e para mulher. Certo? Então, eles têm a sonolência, perda da concentração e tudo mais. Tal. Então, o fato de se poder reduzir um medicamento, seja uma quantidade, ou mudar, trazer, já é o suficiente. E o paciente, de uma maneira geral, aceita justamente perder um pouco da memória. É uma troca que é feita e os resultados são bastante animadores, em níveis próximos de 80%, o que é bastante animador. Né? Claro. A gente sempre observa, professor, que muitos médicos e médicas no Brasil têm um grande desejo mesmo, uma vontade genuína de ter aulas com professores que ministram aulas nas universidades federais, em especial a Universidade de São Paulo. E a gente fica muito orgulhoso, muito satisfeito quando a gente vê o professor Prandini reunindo seu corpo docente, montando o seu corpo docente, entregando isso à MED Brasil para atender interesses de médicos e médicas que não tiveram a experiência de conviver no meio da Universidade Federal de São Paulo, estiveram com outras escolas, mas que teriam também interesse de ter essa experiência a mais no seu currículo. Isso é muito bom contar com a presença de professores que você está buscando e já montou junto ao curso de pós-graduação da MED Brasil, viu? É aquilo que eu acho, como responsável por um setor, justamente de uma área,
nós temos que seguir essa responsabilidade e procurar trazer aquilo que há de melhor, né? Então, eu acho que a responsabilidade é daquele que está fazendo a apresentação, mas aquele também que o escolheu, né? Então, é muito importante isso. E eu acho que nós que fazemos parte de uma universidade, que trabalhamos sempre com essa área, nós temos, teoricamente, até uma obrigação assim, nacional, de trazer alguma coisa para o jovem, porque não são todos que têm possibilidade, todos os médicos, todos os que têm possibilidade de frequentar uma faculdade, tipo USP, tipo Unicamp, tipo Unifesp, e outras faculdades muito boas, felizmente, que o Brasil tem, essas faculdades são muito boas. Certo? Atualmente, eu estou dando algumas aulas numa faculdade chamada Mandic, São Leopoldo Mandic, que é uma faculdade particular. Mas eu tenho que dizer que é uma faculdade extremamente bem organizada, muito organizada. E é uma coisa que realmente o curso lá é um curso de primeira linha. Não sei se isso aí vale como propaganda, eu não pretendo fazer de mas apenas dizer que eu fiquei muito bem impressionado. A gente, com a nossa vida acadêmica bastante extensa, participei de várias faculdades, mas eu fiquei bastante bem impressionado com essa agora, porque eu achei que são muito organizados e são tão organizados quanto o nosso curso médio Brasil, que é de uma organização já tradicional, que já se sabe, já se comenta e tudo. Então, é um prazer a gente poder fazer parte de cursos que já tem esse gabarito, que já tem essa condição assim básica de respeito, não só dos alunos, como dos professores também, porque não adianta, os professores têm que ter orgulho de participar dessas empreitadas, e nós temos todo o orgulho possível. Muito bem. Muito bom, excelente essa sua fala. Professor, quais são as estratégias no manejo de doença de Parkinson? Ué, a doença de Parkinson, na realidade, eu tive, conforme eu falei, eu tive um contato bastante extenso, porque o frame daquela, justamente para fazer o tratamento, foi do professor Hitchcock, aquele que foi meu chefe e meu amigo. Então, lá daquele departamento de Edimburgo, onde se recebia muitos pacientes com Parkinson, e realmente os tratamentos eram, lá praticamente não tinha tanto medicamento, tal, naquela época, no início dos anos 70 e tudo, mas eram feitos justamente o tratamento das chamadas cirurgias ablativas. E o paciente era operado com anestesia local e tudo, e com resultados bastante convincentes, muito bons, certo? Hoje existe uma série de substâncias, né? Os derivados da DOPA, levodopa e tudo mais tal, mas ainda está sendo estudado algumas coisas, tem uns medicamentos assim, a nanoterapia também já está sendo feitas algumas experiências com a nanoterapia, porque a gente sabe que existe a chamada a, a membrana, né, que justamente que dificulta a passagem das células, né, para desculpa das substâncias para o sistema nervoso, e a nanoterapia acaba vencendo essa barreira, né, que é a chamada barreira hematoencefálica. Então, se a barreira hematoencefálica não permite que se dê a dopa, mas somente a levodopa, porque é uma célula menor, com a nanoterapia talvez seja possível vencer essa barreira. Vamos enganar a barreira hematoencefálica e trazer medicamentos novos, né? Mas, sobre o aspecto do Parkinson, eu gostaria de falar alguma coisa acaba um pouco preocupante, justamente a chamada síndrome da desregulação da dopamina, né? Isso é uma coisa interessante, é a chamada dopamina dysregulation syndrome. O que vem a ser isso daí? Isso é uma parte difícil de quem trata do Parkinson. É o indivíduo que começa de uma hora para outra a mudar muito o seu comportamento, e ele exige mais dose, mais medicamento, e aí ele começa a apresentar, às vezes, um tratamento agressivo, às vezes um tratamento violento, casos de hipersexualidade, tudo. Então, esse chamado, isso é uma área difícil da pessoa que trata. Então, esse indivíduo, algumas vezes, tem que ser, inclusive, internado, e ele, dentro do aspecto emocional dele, ele não quer. Então, eu diria, no Parkinson, existe uma série de medicamentos, não é isso, que já são dados, e o chamado também,
a apomorfina subcutânea pode ser dada, a levodopa, a infusão levodopa do adenal também pode ser dado, enfim, outros medicamentos mais novos. Mas eu gostaria de falar sobre esse problema desses pacientes que quem trata muito de Parkinson acaba recebendo isso. E esse paciente precisa de um psiquiatra, porque tem que ser feita uma complementação medicamentosa, tem que ser feita uma redução da dopamina, tentar dar alguma coisa diferente, e porque ele quer mais. E aí ele é necessário. Então, eu queria chamar a atenção justamente disso. O tratamento desse Parkinson é um tratamento difícil. Os demais, evidentemente, com esses medicamentos novos, e quem está muito acostumado a tratar, sabe que esses medicamentos da nanoterapia estão sendo estudados ainda, alguns em animais, alguns já em espécie humana, mas ainda não tiveram uma possibilidade de publicação, mas talvez seja o futuro. Poder vencer a barreira hematoencefálica e enganar a nossa barreira, chegar lá para fazer a ação, porque a dopamina em si não consegue. Né? Então seria mais ou menos isso. Perfeito. Inclui medicamento, as medicações, como o professor disse, o levodopa e agonistas dopaminérgicos e associados, eu diria também a fisioterapia e a terapia ocupacional. E Desculpa sempre interromper. buscando, o professor até notou e falou sobre os tratamentos, personalizar o tratamento. Vamos evoluindo para isso, né, professor? Quem trata Parkinson, eu realmente não sou um especialista, tratei Parkinson há muitos anos atrás, mas quem trata Parkinson é o seguinte: chegou no consultório do neurologista, daquele que trata Parkinson, o indivíduo vai tomar remédio e vai fazer fisioterapia. Ele não pode ficar sem a fisioterapia. Assim como ele tem que tomar a levodopa dele, ele tem que fazer a fisioterapia. Então, isso é mandatório, certo? Não tem como ser diferente. Por quê? Porque sabe-se que aquele paciente, mas eu no momento eu não estou precisando, está precisando sim. Ele pode não saber que está precisando, mas é importante começar daquela fase. Então, e depois, aparentemente, eu estou dando uma informação difícil de ser comprovada. Aquele paciente que desenvolve um tipo de movimento, enfim, que melhora a sua rigidez, que melhora aquela dificuldade toda, aparentemente há uma melhora também na sua função emocional, motora, psicológica e tudo. Então, parece que existe uma retroalimentação produzida pela fisioterapia. Nós tínhamos lá no nosso laboratório, lá na Unifesp, um período, o pessoal que fazia pós-graduação de fisioterapia, e nós os recebíamos lá para fazer trabalhos com rato, tudo mais, com secção, tudo mais. Não. E esses colegas todos lá, fisioterapeutas, da sessão lá do professor Jardim, lá da Unifesp, diziam que essa chamada retroalimentação dos animais, e eles viam, eles achavam que podia até haver criação de novas células neurológicas. Isso precisa ser comprovado, mas não está totalmente descartado. Então, eu diria o seguinte: Parkinson, levodopa, fisioterapia. Uma coisa e outra, não tem como ser separado. Importantíssimo isso. Perfeito. Professor Prandini, como tratar, dentro da sua lida diária, como tratar dores crônicas, neurológicas, como, por exemplo, a enxaqueca? A enxaqueca, nós sabemos que a calcitonina é a substância que dispara a crise da enxaqueca. Então, nós temos que justamente fazer o bloqueio dessa calcitonina, né, através, então, das substâncias, quer dizer, os chamados peptídeos relacionados ao gene da calcitonina. Né? Então, isso é o seguinte: existem uma série de substâncias atuais que tratam a enxaqueca, mas sem aquela função da vasoconstricção. Elas vão direto na calcitonina, fazendo com que haja uma anulação dessas substâncias. Então, hoje existe a chamada Erenumab, Marcelo, todas essas UMABs todas são substâncias que justamente elas fazem, são chamados anticorpos monoclonais. Esses anticorpos monoclonais, eles podem ser produzidos atualmente em laboratório. E eles são o futuro, evidentemente, do tratamento da enxaqueca. Porque não vai simplesmente tratar como uma vasoconstricção da enxaqueca, mas vai tratar com a substância que vai levar à vasoconstricção. Então, nós não estamos tratando da causa, mas sim daquilo que leva o efeito daquilo lá. Então, eu acho que dentro de pouco tempo vai haver uma mudança radical no
tratamento da enxaqueca. Existe uma série, por exemplo, o galcanezumab, o prenezumab, todos os chamados UNABs são chamados anticorpos monoclonais, desenvolvidos em laboratório através dos linfócitos B, e que podem ser multiplicados e tudo mais tal, e que vão justamente fazer o tratamento da enxaqueca. Não só na dor da crise enxaquecosa, mas também estão sendo dados como preventivos, com resultados muito bons. Não existe ainda uma casuística bastante significativa para poder publicar esses trabalhos. Isso aí o mundo inteiro está vendo. Mas eu tenho a impressão que dentro de poucos meses já vai haver uma estatística absolutamente definitiva e tudo mais tal, e o que vai mudar radicalmente o tratamento da enxaqueca. Nós vamos tratar não aquilo que é o vasoconstritor, mas nós vamos tratar aquilo que leva todo o processo todo. Então, esse é um novo tratamento neurológico, justamente da parte do monoclonal, tratamento. Então, é uma visão diferente daquilo que eu falei. O neurologista precisa participar mais dessas outras condições para saber exatamente a causa e não só tratar do efeito. Perfeito. É claro que, resumindo aí o que o professor disse, com mudanças de estilo de vida, uso de triptanos, beta-bloqueadores, em alguns casos anticorpos monoclonais, as terapias multidisciplinares podem ser úteis, né, professor, para o controle da dor. Não, exatamente, é tudo realmente. Professor, nós estamos encerrando e a última pergunta, a gente está com o professor Prandini, vocês sabem que nós temos a medicina explicada como um programa, um podcast que foca vocês, médicos e médicas. E a Medicina Explicada é um podcast da Med Brasil e o professor Prandini, que é o coordenador do nosso curso de pós-graduação em neurologia clínica, estará trazendo seus colegas médicos e médicas para compor esse corpo docente, pessoal de grande credibilidade, preparado, atualizado e, principalmente, muitos deles envolvidos com residência médica na clínica médica. Professor, o índice de mortalidade após ruptura de aneurisma cerebral era de algo ao redor de 40%. Houve alguma melhoria nesse índice? Veja, melhoria absolutamente nenhuma. Essa parte toda eu tenho que ser um pouquinho mais, eu vou procurar ser um pouco mais sucinto, mas durante vários anos nós fomos responsáveis pelo setor de neurocirurgia vascular da Unifesp, né, no Hospital São Paulo. E eu estou fazendo esse preâmbulo porque com um índice de mortalidade insignificante, próximo de 1%. São índices oficiais. Eu estou dizendo isso por quê? Porque existe uma lei estadual, justamente do senhor deputado Gil Lancaster, a lei estadual número 16.588, que introduziu a chamada Semana de Prevenção do Aneurisma Cerebral. Nós fomos escalados para poder fazer a divulgação dessa lei e explicar o que vem a ser essa Semana de Prevenção da Aneurisma Cerebral. Mas aí teve o problema da pandemia e tudo ficou parado. Então eu procuro fazer essa informação o maior número de vezes possível, que é extremamente importante. Os aneurismas cerebrais, eles incidem em 7 a 10% da população, e em algumas populações, tipo Finlândia, devido a ser uma população talvez um pouco mais pura, os valores lá chegam a ser 12%. Algumas regiões do Japão também 10 a 12%, mas de uma maneira geral, de 7 a 10% da incidência das pessoas numa população geral. Se rompessem todos, obviamente a humanidade já teria sido aniquilada. Nós não sabemos aqueles que rompem e aqueles que não rompem. Então, atualmente, é importante, e principalmente na Finlândia e na Dinamarca e Suécia, algumas pessoas que vão trabalhar em algumas firmas oficiais tal, já fazem o chamado exame preventivo. O que é? É uma angiotomografia, é uma angiorressonância. A angiorressonância é feita em poucos minutos para poder avaliar se existe a possibilidade de um aneurisma cerebral. Né? Então, nós não podemos esperar o aneurisma cerebral vir a ruptura, porque a ruptura é gravíssima. Às vezes é pior que um tiro.
Quer dizer, então, mesmo nesses países altissimamente desenvolvidos, onde eles estão extremamente preparados para tratar o aneurisma cerebral, a mortalidade chega a ser 38% a 40%. 18% dos pacientes que chegam nesses hospitais já chegam em óbito. Então, veja, são países pequenos, com centros de tratamento extremamente bem equipados, com uma distância para tratar o paciente muito pequena, mas eles perceberam que se chegar a romper esse aneurisma, ele vai causar um estrago que, por mais que se dê o atendimento apropriado, não há como reverter. Então, o que fazer? O que fazer é o seguinte, é alertar as pessoas de que existe a possibilidade desse aneurisma. E ele vai ser muito bem tratado se ele for descoberto antes. Então, eu falei, por que eu fiz aquele preâmbulo dizendo da nossa cirurgia lá na Unifesp? Porque hoje eu não preconizo mais o tratamento microcirúrgico. O tratamento hoje é através, então, da neurointervenção. Um paciente que tem um aneurisma, por mais que seja fácil não, mas seja favorável levar para o Hospital São Paulo, fazer a cirurgia e tudo mais, tal, eu não preconizo mais a cirurgia. Se esse paciente fez um exame rotineiro, mostrou que tem um aneurisma, ele vai para o seu exame, para o seu cateterismo, vai ser feito um tratamento 1 ou 2 dias, 3 dias de internação, está curado. Esse paciente acabou sendo justamente tirado fora desse tipo justamente de pessoas que provavelmente vão morrer ou ficar seriamente sequelados. Então, como tem que fazer isso? Primeiro, quando possível, fazer esse exame rotineiro, seja, por exemplo, angiotomografia, é um exame que absolutamente, se for normal, esquece, nunca mais. Mas aqueles pacientes, por exemplo, mulheres, o aneurisma atinge muito mais as mulheres do que os homens. A incidência mulher no aneurisma único é 1,6 mulheres. Já no aneurisma duplo, já passa a ser 3 mulheres para o homem. No aneurisma múltiplo, 5 mulheres para o homem. Então, o aneurisma atinge muito mais mulheres. Mulheres que tomam o anticoncepcional, mais ainda. Mas o problema do aneurisma é o fumo. O fumo destrói a camada de elastina, principalmente das mulheres. E não se sabe direito por quê. Então, a mulher que toma anticoncepcional, fumante, que tem algum problema, ela é extremamente suscetível. Mas é só isso? Não. Se essa mulher que foi no ginecologista, que foi no seu dermatologista, e comentar, doutor, estou preocupado, porque a minha prima está internada no hospital com aneurisma cerebral. Opa, então você também tem que ser investigado. Por quê? Porque se você fazia parte dos 8 a 10% da população, se a sua prima ela está internada por aneurisma cerebral, a sua porcentagem já vai passar para 18%, quase 20%, depende da coisa. E me diga uma coisa, o aneurisma na sua prima rompeu? Rompeu sim, doutor. Então você vai ter 33% de chance de ter um aneurisma cerebral. Você não vai fazer, você vai sair daqui correndo, eu vou te pedir o exame. Então é isso que tem que falar. Não é o neurologista, é o dermatologista, é o ginecologista, é o cardiologista que tem que saber se essa pessoa tem essa suscetibilidade de apresentar o aneurisma. Nós não podemos deixar esse aneurisma se manifestar. Qual é que se manifesta? A gente não sabe. Não existe um exame ainda. Quer dizer, há uma pequena proporção daqueles que portam o aneurisma que ele se manifesta com a ruptura. Mas a ruptura é um tiro que a pessoa recebe. Então, eu diria hoje, com a facilidade de fazer uma investigação através de uma angiotomografia ou de uma tomografia com contraste, tomografia mais rápida e tal. Anjo, talvez o paciente tenha que fazer algum outro exame, aproveite e faz esse estudo. Diagnosticou, tudo bem. Vai para o neurocirurgião? Não precisa. Justamente para o neurointervencionista. Ele vai internar, vai fazer tudo mais 2, 3 dias, daí a pessoa está curada e não vai nunca mais ser necessário isso. Então, é importante saber que esse problema é tão complexo, tão difícil, tão importante, que existe uma lei justamente dizendo isso. Nós temos que nos preocupar em divulgar para a população a presença desse aneurisma cerebral. É como é feito nesses outros países lá, nórdicos, Suécia, Dinamarca, Finlândia, atualmente na Suíça e em alguns outros países, algumas áreas da Grã-Bretanha, onde eu trabalhei, também já são feitos exames rotineiros, alguma parte da França, na Holanda, alguns países, nos Estados Unidos, um ou outro estado já estão fazendo isso, então nós temos que trazer isso para o Brasil, saber se houver algum link, alguma coisa, entre um paciente que tem parente
com aneurisma cerebral. Ou se esse aneurisma veio a romper, nós estamos, é um problema já familiar que tem que ser visto e tem que ser avaliado antes que ele se manifeste. Porque a manifestação é um tiro na cabeça. Perfeito. Essa sua fala é de uma extrema importância. A gente vai concluindo aqui o nosso Medicina Atualizada e seguramente a Med Brasil tem muita honra, muita satisfação em mais uma vez dizer que o professor Prandini, junto com o corpo docente que ele está trazendo, professores na pós-graduação em neurologia clínica, estarão dispostos, comprometidos com vocês que têm interesse em realizar uma pós-graduação ética e profissional. Não é apenas um conhecimento superficial. Nós estamos sempre contando com grandes mestres da Universidade Federal de São Paulo, da USP e professores da Harvard, para que possam colaborar com esse grande projeto, levar para vocês uma pós-graduação extraordinária. Uma pós-graduação boa não nos interessa. O que nos interessa é honrar com o tempo de vocês, com cursos que sejam realmente de grande interesse e de grande poder de compartilhamento de conhecimento na educação médica continuada. Professor Prandini, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para conversar conosco no Medicina Atualizada. Foi um grande prazer, realmente. Eu acho que é uma função nossa, é uma obrigação de nós brasileiros trazermos alguma coisa que possa melhorar um pouco as condições deficitárias do nosso país. Então, sempre que for possível, estarei total à disposição, porque isso eu considero uma obrigação. Muito obrigado, um grande abraço a todos e estamos a próxima vez, agora aqui, o mais rapidamente possível, para podermos dar complemento a nossas falas. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Muito bem, pessoal, nós estamos terminando aqui o programa Medicina Atualizada. Nos vemos novamente num novo programa, trazendo novas informações para vocês. E o programa Medicina Atualizada, como vocês sabem, é um programa da Med Brasil, a sua escola de pós-graduação médica privada. Um grande abraço para vocês e nos vemos na próxima.